Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto complexo, sobre quando o nosso próprio corpo resolve travar uma guerra interna, mais especificamente lá no sistema digestivo. Essa é a história da doença inflamatória intestinal, ou DII. Vamos desvendar as duas faces principais dessa condição, entender o que diferencia uma da outra e como elas impactam a vida de milhões de pessoas. Vamos pensar um pouco sobre essa pergunta, porque, no fundo, a doença inflamatória intestinal é isso, uma história sobre o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, que por algum motivo se confunde e começa a atacar um dos nossos sistemas mais vitais, o trato gastrointestinal. É exatamente isso. No centro da DI, o que a gente tem é uma resposta imune completamente desregulada. O sistema que deveria nos proteger de invasores, como vírus e bactérias, se engana e passa a ver o próprio intestino como um inimigo. E aí, o resultado é uma inflamação crônica, que não vai embora e causa muito dano. Ok, essa é a definição formal da DI, mas vamos traduzir isso. Os pontos mais importantes aqui são, primeiro, crônicas, ou seja, são condições para a vida toda. E segundo, essa interação de três fatores. Tem que ter uma predisposição genética, algum gatilho no ambiente e, claro, essa resposta imune que simplesmente sai dos trilhos. Então, embora a gente use o termo DII como um guarda-chuva, na prática ele se refere a duas doenças bem distintas, que muita gente acaba confundindo. Vamos conhecer de perto a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa e entender por que elas se comportam de maneiras tão diferentes. De um lado, temos a doença de Crohn, do outro, a retocolite ulcerativa. À primeira vista, podem até parecer a mesma coisa, afinal, as duas causam inflamação no intestino. Mas o segredo para entender a diferença está nos detalhes, onde a inflamação acontece, como ela se espalha e, o mais importante de tudo, qual a profundidade que ela atinge. Para a gente entender de verdade a DI, precisamos focar em três diferenças que são fundamentais entre Crohn e retocolite. São essas diferenças que vão definir tudo, desde os sintomas, passando pelas complicações, até o tipo de tratamento. A primeira grande diferença é o lugar onde a doença atua. A doença de Crohn é, digamos, mais viajada. Ela pode aparecer em qualquer ponto do sistema digestivo, literalmente da boca ao ânus. Já a retocolite ulcerativa é bem mais restrita. Ela fica confinada ali no intestino grosso, ou seja, no cólon e no reto. A segunda diferença está no padrão. Imagina assim, a doença de Crohn ataca em manchas, são como ilhas de inflamação cercadas por tecido saudável. Por isso são chamadas de lesões salteadas. Agora, a retocolite é diferente. Ela é como uma onda contínua de inflamação. Começa lá no finalzinho, no reto, e vai subindo de forma uniforme, sem deixar nenhuma área de folga pelo caminho. Bom, agora chegamos ao ponto mais importante de todos. É o que realmente explica por que as complicações de cada uma podem ser tão diferentes. A questão não é só onde a inflamação está, mas o quão fundo ela consegue ir na parede do intestino. Na doença de Crohn, a inflamação é transmural. Essa palavra é chave. Significa que ela atravessa todas as camadas da parede do intestino, da parte de dentro até a de fora. É um ataque realmente profundo que perfura a parede. Já na retocolite ulcerativa, o cenário é outro. A inflamação é superficial. Ela fica restrita à mucosa, que é só a camada mais interna, o revestimento do cólon. Ela não consegue penetrar nas camadas mais profundas, fica só na superfície mesmo. Certo. Agora que a gente já entendeu a patologia, vamos conectar isso com a vida real. Como é que essa diferença de profundidade se manifesta nos sintomas e nas complicações que os pacientes enfrentam no dia a dia? É aqui que a profundidade faz toda a diferença. Como a inflamação do Crohn é transmural, ela pode literalmente furar a parede do intestino, criando túneis, que são as fístulas, conectando o intestino com outros órgãos, como a bexiga ou a pele. Além disso, aquele ciclo de inflama e cicatriza acaba engrossando a parede intestinal, o que leva a estreitamentos, as estenoses, que podem bloquear a passagem do alimento. Os sintomas mais comuns também refletem isso. No Crohn, como a inflamação pode atingir o intestino delgado, que é onde absorvemos os nutrientes, é comum ter cólicas e uma perda de peso bem acentuada. Já na retocolite, como o problema está na superfície do cólon e do reto, a irritação ali causa os sintomas clássicos, diarreia com sangue e aquela urgência terrível de ter que correr para o banheiro. E olha, ambas as doenças podem levar a uma complicação bem assustadora chamada megacólon tóxico. Nesse caso, a inflamação é tão, mas tão intensa que o cólon se dilata de uma forma perigosa, ele para de funcionar. É uma emergência médica gravíssima com risco de perfuração.
Outro ponto fundamental é entender que a DI não é só uma doença do intestino, ela é sistêmica. A mesma resposta imune descontrolada que ataca o intestino pode mandar sinais inflamatórios para o corpo todo. Isso pode causar problemas nas articulações, com dores tipo artrite, na pele, nos olhos e até no fígado. E essa complexidade toda do sistema imune nos leva a uma das coisas mais curiosas da DI, os paradoxos da medicina. Olha só que interessante. O cigarro. Para a doença de Crohn, ele é um veneno, piora muito o quadro. Mas, incrivelmente, para a retocolite ulcerativa, ele parece ter um efeito protetor. Bizarro, né? E o mesmo padrão acontece com a retirada do apêndice, a apendicectomia, que também parece proteger contra a retocolite. Essas coisas só mostram o quanto a gente ainda tem para aprender. Bom, depois de ver todas essas diferenças, vamos entender como essas condições são diagnosticadas e tratadas hoje em dia. O objetivo do tratamento, aliás, mudou muito nas últimas décadas. A peça central para fechar o diagnóstico é a colonoscopia. Não tem jeito. Esse exame, que permite olhar lá dentro do cólon, ver com os próprios olhos o padrão da inflamação e, o mais importante, tirar pedacinhos de tecido, as biópsias, para analisar no microscópio e ter a confirmação final. E o que se vê durante o exame é muito revelador. Na doença de Crohn, o que aparecem são úlceras bem profundas e um aspecto que parece uma rua de pedras, o chamado calçamento. Já na retocolite, a visão é de uma mucosa toda vermelha, frágil, com aquela inflamação contínua e bem superficial. É importante deixar claro, até hoje não existe cura para DI. Então, o grande objetivo do tratamento moderno é colocar a doença para dormir, ou seja, induzir e manter a remissão. Isso não significa só aliviar os sintomas, mas principalmente cicatrizar a mucosa do intestino para evitar danos no futuro. Existem basicamente duas grandes estratégias de tratamento. A mais tradicional é a Step Up, que começa com remédios mais leves e vai subindo a escada se não funcionar. Já a mais moderna, para casos mais graves, é a Top Down. Já se começa de cima para baixo com as terapias mais potentes, como os biológicos, para controlar a inflamação com tudo desde o início. E o arsenal de remédios hoje é enorme e bem sofisticado. Vai desde anti-inflamatórios mais simples, que agem direto no intestino, até os imunomoduladores, que dão uma acalmada geral no sistema imune. Mas a grande revolução veio com as terapias biológicas. Elas são como mísseis teleguiados, feitos em laboratório para neutralizar moléculas específicas que causam a inflamação. E a novidade mais recente são as pequenas moléculas, que são pílulas inteligentes que conseguem entrar nas células e desligar a inflamação lá de dentro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com esses medicamentos cada vez mais específicos, cada vez mais eficientes, que miram em alvos moleculares com precisão cirúrgica, será que a gente está finalmente entrando numa nova era? Uma era em que o controle da doença inflamatória intestinal vai ser ainda mais completo e personalizado? O futuro, sem dúvida, parece muito promissor.